Como eu ia dizendo, se para escrever o meu querido Canibal, o problema era a falta, a escassez de documentos, de material, para escrever o Novo Sequestrador foi o contrário. Eu tinha excesso de material, porque não só disponível aqui no Brasil, como recebido da França, que os franceses me mandavam, e das pesquisas que eu fiz lá em 2 viagens, que eu fui até Saint-Malo, que foi de onde o René de Guetron partiu, montou a sua esquadra para sequestrar o Rio de Janeiro, e fui também em La Rochelle, de onde ele partiu para despistar os ingleses que estavam no calço dele. E muita gente, muito historiador da França me ajudou demais, com material, com entrevista, com isso, com aquilo. Então, foram 2 experiências muito trabalhosas, cada uma à sua maneira, mas que me enriqueceram muito, muito como romancista, ao aliar essas 2 vertentes, a ficcional e a real, né? Quer dizer, a histórica e a fantasiosa, né? E eu tinha um medo muito grande do que os historiadores, sobretudo no caso do meu querido Canibal, o que os historiadores iam dizer dessa minha ousadia de escrever a história dos canibais, puxada pelo Cunhambebe, o grande guerreiro, e como é que eles iam ver isso. E ao contrário do que eu temia, o livro foi muito bem recebido pelos historiadores. Foi muito bem recebido mesmo. E isso me deixa muito feliz. Portugal não recepcionou muito bem o romance Meu Querido Canibal. Qual motivo foram mais apontados pela crítica para essa recepção ter sido, entre aspas, negativa? Não chegou a isso, porque eu acredito que o livro lá sequer teve uma boa distribuição, porque a editora que me publicou uma coleção com, acho que uns 5 ou 6 autores brasileiros. Eu me lembro que estava um querido amigo Alberto Mussa nessa coleção, o Alcione Araújo também, acho que, se não me falha a memória, o Márcio Souza, grande romancista da Amazônia, um outro grande amigo. Mas acontece que essa editora, que era uma editora importante do Porto, da cidade do Porto, ela acabou saindo do mercado. Esses livros, eu acho que, não só o Meu Querido Canibal, todos os livros brasileiros publicados em relação, eu acho que não chegaram a lugar nenhum. O que houve foi o seguinte: quando o livro tinha sido saído no Brasil, chegou e ia sair em Portugal, chegou uma repórter da televisão portuguesa na minha casa, dizendo: eu vim aqui para lhe entrevistar, para pedido de Lisboa e tal, e me fez uma pergunta, assim, que eu comecei a responder muito timidamente, dizendo: olha, a pergunta era: esse seu livro é uma provocação em relação a Portugal, né? Aí eu disse: olha, se for pensar bem, todo romancista é um provocador, como o vosso Saramago, quando escreveu o Livro de Jesus, o vosso Antônio Lobo Antunes, quando escreveu sobre as questões da África, transformou isso em romance, né? Fulano e Beltrano, até essa de Queiroz, passava provocador, criou lá seus inimigos também, mas aí alguma coisa, uma voz falou dentro de mim assim: deixa de covardia e diz logo. Aí eu disse: olha, quer saber a verdade? Eu realmente tentei encarar uma visão uma visão histórica pelo lado dos vencidos, porque
porque toda a história nos é contada pelo lado dos vencedores. Então eu pelo menos busquei isso. Aí depois me mandaram de Portugal a fita com a minha entrevista, que foi publicada, e um comentário do apresentador da televisão, o dono do programa da televisão, dizendo o seguinte: nós vamos passar uma coisa, um brasileiro que vai fazer, mas olha, quero dizer que ele não vê bem na nós portugueses, não sei o quê, aí começou a falar assim. E o amigo que me mandou, era um querido amigo, ele diz assim: olha, ele trabalhava na televisão, na RTP, na Rádio Televisão Portuguesa. Ele disse: choveram telefonemas contra você na televisão. Ele disse: mas não se espante não. A mesma coisa aconteceu com essa de Queiroz no dia que ele escreveu que o Brasil tinha se tornado, Portugal tinha se tornado colônia do Brasil com a ida de Dom João VI para lá, né, para aí. Então, ele me mandou um bocado de coisa que saiu na época, arrasando com essa de Queiroz. Aí eu respondi para ele: muito obrigado, meu querido amigo, eu estou em ótima companhia. Você me deixou em ótima companhia. Né? Verdade. Foi isso. Bom, como a igreja ela recepcionou a desconstrução da imagem de Padre José de Anchieta que o romance Meu Crítico Canibal faz? Eu fiquei preocupado depois um pouco assim com relação a PUC, por exemplo. Né? Uhum. Mas eu não achei que houve repercussão, problema, não. Me chamaram no colégio de freiras em Nova Friburgo, logo na época que o livro estava, para falar dele. Eu digo assim: as freiras vão me arrasar. E elas se divertiram muito comigo, falavam comigo assim: que divertido aquelas coisas que você conta do Anchieta, elas estavam risadas disso. Então, foi uma coisa curiosa, não chegou aqui no Brasil, não cheguei a sentir reação negativa. Na Bahia teve um colégio de padres que adotou o livro, o colégio Padre Vieira. Colégio Padre Vieira, o nome já está dizendo tudo. Uhum. O livro foi adotado nesse colégio. Eu digo: quer dizer, mudou o mundo ou mudou o Brasil? Né? Quer dizer, as coisas evoluem, né? Que apesar de tudo, as coisas evoluem. Bom, tanto em Meu Querido Canibal como em Nobre Sequestrador, há um acasalamento da ficção com a história e da história com a ficção, cuja relação gera algo novo. O que você tem visto surgir de novo a partir desses seus romances, desses dois em especial? Bom, eu não tenho acompanhado tanto, e seria uma pretensão da minha parte achar que isso gerou alguma coisa, porque eu acho que romance nessas linhas históricas sempre existiu e sempre vai existir, né, sabe? O Mar Souza, por exemplo, quando ele faz o Mar de Maria, ele faz um romance que tem a ver com a história da Amazônia, sabe? Ele traz essa história para dentro do romance dele, né? E há muitos por aí. Eu não, por exemplo, na Bahia, quando o meu querido amigo Aleilton Fonseca escreve o Pêndulo de Euclides, que é uma revisita a Canudos, para ver qual o imaginário que Canudos tem hoje, do Antônio Conselheiro, da guerra, da herança da guerra, como é que esse povo sertanejo se vê nessa história. Ele está seguindo uma tradição do romance histórico e de uma forma, claro, cada um com a dicção do seu tempo, né? Há muita coisa por aí rolando e a Ana Miranda lá no Ceará tem feito, desde Gregório de Matos, a Gonçalves Dias, há tanto personagem histórico que ela pega e transforma em verdadeiros romances, né? A gente pode ler assim.
sendo a narração o corpo da história e os ensinamentos políticos a alma da história, tendo o discurso como um ornamento retórico. É o romance, nessa perspectiva, uma forma de resistência a tudo que já foi dito? Olha, você me fez lembrar de um editor, um querido editor, Sebastião Lacerda, onde eu tive um romance publicado, o Balada de Infância Perdida. Ele e irmão dele eram os donos da Nova Fronteira, o Sérgio Lacerda, finado Sérgio Lacerda. O Sebastião, um dia me disse uma coisa, quando eu estava pesquisando para escrever o meu primeiro canibal. E eu dizendo para ele do meu encanto ao ler determinadas histórias da história. Ler, por exemplo, o Casagrande Senzala, do Gilberto Freire. E aí o Sebastião me disse o seguinte: a história precisa ser recontada a cada 20 anos. Porque cada um que reconta vai trazer novos olhares para essa história. Eu acho que é aí que está a importância de se procurar construir romances a partir da história. Porque você vai embutir ali, embora com a grande desculpa de estar fazendo uma obra de ficção, mas você está aproveitando a história como lastro. E aí você traz para essa história uma nova visão, uma nova maneira de ver. Bom, a hora que quiser parar, vamos? Não, então temos 10 minutos. Ok. Aristóteles, na poética, ligava a história à verdade e a poesia à verossimilhança. Seu livro, Meu Querido Canibal, e também O Nobre Sequestrador, redefine essa relação entre história e ficção como um romance que pode ser classificado como literatura em um campo mais expandido, porque, por exemplo, na sua escrita, você não usa só a história, você também faz alusão a músicas, a poetas, a escritores. Então você expande a sua narrativa para além de um só ponto. Você percorre vários pontos. Você acha que está nessa perspectiva de uma literatura expandida? Olha, cara, eu entendo que quando o autor fala de sua própria obra, ele corre o risco de limitá-la. O que eu tenho a lhe dizer é que eu fico realmente muito agradecido a você por essa sua leitura, por ver o meu trabalho dessa maneira, porque você me mostra um trabalho que parece mais interessante do que eu mesmo imagino, do que eu mesmo posso imaginar. Quer dizer, essa é uma leitura sua. O que a gente faz, e você está dando uma prova disso aqui, o que a gente faz, quem vai dizer o que a gente fez é quem nos lê. Quer dizer, é isso aí que é a minha experiência de mais de 50 anos, lutando toda manhã, a luta mais vã, como dizia o poeta, que é a luta com as palavras. Né? Bom, quais são as dificuldades que se tem ao começar a escrever um romance cuja base é a história oficial, e emendando? Quais os documentos que você leu para dar vida à personagem da história oficial e ressuscitar Cunha Bebê? Você já falou um pouco sobre isso, mas reforce, por gentileza. Cunha Bebê me encantou quando eu li um historiador, porque tinha coisas assim, eram muito pequenas as coisas que existiam sobre ele, curtas, e um verbete de umas 10 linhas, o historiador arrasava com Cunha Bebê. Esse índio é a mais perfeita expressão do selvagem, e acabava com ele. Quando eu li isso, eu me encantei, eu disse, eu quero esse personagem. Eu quero saber quem é esse personagem de fato. Né?
né? Porque falava que o Cunhambebe, quando pisava, a terra tremia, não sei o quê. Eu disse, eu quero ver quem é esse homem que representou a expressão mais acabada do selvagem. Foi aí que eu corri atrás da história dele. E não é que eu tenha encontrado a história dele verdadeira, total, mas, como eu já disse antes, procurei preencher os flancos com imaginação. Eu tenho muitas perguntas, mas eu vou encerrar por causa dos outros compromissos que o senhor tem, mas eu vou encerrar com uma pergunta que eu já fiz, mas eu vou querer gravá-la porque me interessa muito. Eu faço a seguinte pergunta. Em 1991 é lançado o romance Um Táxi para Viena, da Áustria. Um ano antes, Chico Buarque lançou Estorvo, 1990. Eu vejo uma relação... Não. Os dois saíram juntos. Bom, os dois saíram juntos. Você pegado uma edição que era mais... 91, o de táxi, né? Os dois saíram em 91. 91? Um mês de diferença um do outro. Talvez tenha sido um em dezembro e outro em janeiro. O táxi saiu no mês, e no mês seguinte saiu do Chico. Certo. Tanto que houve um problema. Eu tive um problema. O táxi acabou rápido. A primeira edição do táxi acabou em 3 semanas. E o Luiz Schwartz, que era o editor da Companhia da Letra, me ligou dizendo que, Torres, eu vou precisar que você tenha um pouco de paciência, porque eu estou lançando o Estorvo do Chico Buarque agora, e no mês seguinte eu tiro a nova edição sobre ele. Eu digo, tudo bem. Mas foi assim, foi um mês de diferença. E saiu na França trocado. Aqui foi o táxi para a Viena da Áustria antes, e na França, pela editora Gallimard, foi o Estorvo antes. Mas também um mês de diferença de um para o outro. Foi uma coincidência muito feliz essa. Né? Muito feliz mesmo, porque eu pergunto assim, eu vejo uma relação estética semelhante nesses dois romances. A relação de caos na cidade, personagens em uma agitação psicológica que traz uma náusea para o leitor espectador. Eu pergunto, qual a sua relação com Chico Buarque, visto que em suas produções há muita alusão, referência e até citação de letras de música desse gigante compositor, escritor e carioca? Bom, eu sou de uma geração da qual o Chico Buarque escreveu a trilha sonora dessa geração. Né? O Chico com Caetano, Gil e por aí vai, né? Como antes, Tom Jobim, Vinícius e tal, eles fizeram a trilha sonora da minha geração. E quando o Chico passou a publicar romance, eu me senti muito próximo dele, né? Eu me senti muito... porque tinha uma dicção de um tempo que é meu, um tempo que eu vivi, uma percepção nesse tempo, né? E um modus também de literário de fazer. Não que eu me sinta influenciado por ele diretamente, mas com certeza a música dele faz parte do meu imaginário, faz parte do imaginário de toda a minha geração. Essa que é a verdade. É um dos criadores mais fortes em tudo que ele faz, seja no teatro, seja na música, seja na ficção. Muito bom. Para encerrar, eu gostaria de agradecer ao senhor por sua gentileza em me receber aqui na Academia Brasileira de Letras, e eu gostaria de pedir que o senhor mandasse um recado para a Faculdade de Linguística, Letras e Artes da Universidade Estadual da Paraíba para o curso de pós-graduação da faculdade. O que eu posso dizer, a Faculdade de Letras da Universidade Estadual da Paraíba, é que eu me sinto
honradíssimo de estar entrando nela aqui pela porta da frente, né, como um candidato a inspirador de uma tese de doutorado. Isso é a glória. Muito obrigado, Paraíba, grande Paraíba. Obrigado, Antônio Torres. Muito obrigado e que você continue nos concedendo essas brilhantes produções para nos ajudar a crescer mais. Então, um abraço, obrigado.